Hoje eu quero falar com você sobre uma das instruções mais poderosas dadas por Cristo. Apacenta as minhas ovelhas. Mas, e se isso não tiver nada a ver com religião externa? E se alimentar as ovelhas significa governar seus pensamentos? Em 7 de janeiro de 1956, Neville Goddard revelou que Israel não é um lugar. Jacó não é um homem histórico. E o Senhor não está fora de você. Israel é tudo aquilo que você vê na sua mente. Jacó é o seu desejo. E o Senhor é o seu próprio eu sou. Se você realmente ama a verdade que ouviu, então precisa provar. Hoje você vai entender como deixar de ser apenas um ouvinte e se tornar servo, amigo e finalmente filho. O tema desta manhã é Apacenta as minhas ovelhas. Isso significa simplesmente: pratique as verdades que você ouviu, pois significa pastorear os pensamentos da mente. Para a maioria de nós, nossos pensamentos são como ovelhas desgarradas sem pastor. Somos chamados agora a governar os pensamentos, a governar a mente. Como vocês sabem, o reino dos céus é como um homem que parte para uma terra distante, chama a si os seus servos e lhes dá os seus bens. A um dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. Quando volta, pede contas. Aquele que tinha 5 talentos trocou-os e ganhou outros 5. Ele foi muito elogiado e lhe foi dito que, assim como fora fiel no pouco, agora governaria sobre o muito. Aquele que tinha 2, também trocou-os e ganhou 4. Ele também foi muito elogiado e lhe foi dito que entrasse na alegria do Senhor. Mas aquele que possuía 1 talento tinha medo, pois seu mestre, assim ele pensava, era um homem severo, e por isso enterrou seu talento na terra e não o desenvolveu. Mas creio que vocês conhecem a história. Ele foi condenado por seu mau uso do talento. Foi-lhe tirado e dado àquele que possuía mais, aquele que tinha 10. Bem, vocês receberam talentos nos últimos dias ou semanas, cada um de acordo com sua capacidade. Alguns de nós vieram com mais preconceitos a superar, com mais superstições, alguns com outras crenças que não coincidiam exatamente com o que ouvimos na plataforma, e muitos de nós tivemos que superar certas coisas antes de poder aceitar outras. Então, alguns receberam 1 talento, alguns 2, alguns 5, alguns talvez mais. Agora, 1 talento que não é exercitado, como um músculo que não é exercitado, acaba adormecendo e, no que nos diz respeito, atrofia. Não chega a morrer, mas adormece tão profundamente que é como se não fizesse parte de nós. Devemos praticar o que ouvimos, pois sem prática, o entendimento mais profundo do mundo não produzirá os resultados desejados. Portanto, 1 pequeno talento, chamemos de talento agora, se você realmente o desenvolver, se o exercitar, será muito mais proveitoso do que muitos talentos que você não exercita. Esta manhã, vamos abordar apenas 1 ou 2 dos talentos que oferecemos a vocês, não posso impô-los a vocês, nós os oferecemos. Aqui está uma passagem do livro de Amós. Peneirarei a casa de Israel entre todas as nações, como se peneira o trigo, e nem um grão sequer cairá na terra. Eu o peneirarei e o espalharei por todas as nações do mundo, mas nem um grão sequer cairá na terra. Vocês sabem quem é Israel? Quem é esse Jacó? Israel significa é real. Vocês não o encontrarão na terra, não o procurem na terra e, no entanto, vocês devem encontrá-lo, pois o formei desde o ventre para ser meu servo e para trazer Jacó, que é Israel, de volta a mim. Isaías 49, 5. Assim, vocês e eu fomos formados desde o ventre para sermos servos e trazermos Jacó ao Senhor. Ele está espalhado por todo o mundo, mas vocês não o encontrarão, nem o menor grão na terra, mas o encontrarão dentro de si mesmos. Pois a pista está em Jacó. Jacó é o rapaz de pele lisa, ele não é como seu irmão Esaú, que tem cabelo, o que significa algo externo. Portanto, o Israel que você procura hoje é aquilo que você deseja alcançar no mundo. Não olhe para fora esperando encontrá-lo ou mesmo se animando com a ideia de encontrá-lo, julgando pelas aparências das coisas. Você busca a cura para um amigo? Esse é o Israel disperso, mas não na terra.
Em todas as nações do mundo eu dispersei a casa de Israel, mas não olhe nos olhos de um médico em busca de esperança. Não olhe nos olhos do paciente em busca de esperança de sua recuperação, porque você não o encontrará na terra. Nenhum grão caiu sobre a terra. Então, você sabe o que quer neste mundo? Se você sabe exatamente o que quer, onde o vê? Você o vê em sua própria mente, é lá que o vê, então, quando você sabe o que quer, aqui está uma parte de Israel dispersa, e você não o viu na terra, você o viu no reino dentro de você, pois o reino de Deus está dentro de você. Então você viu um pedaço de Israel, agora vai e traga-o. Eu o formei desde o ventre para ser meu servo e trazer Jacó de volta a mim. Pegue aquilo que você viu em sua mente, que, para tornar isso prático, vamos considerar como um amigo necessitado. Pode ser uma necessidade física, talvez ele esteja doente, ou talvez precise de um emprego. Bem, agora, seja você quem decidirá qual parte de Israel você trará ao Senhor e provará ao Senhor que você é um servo perfeito, pois a promessa é que, quando você provar que é o servo perfeito, então você não será mais chamado de servo, mas sim de amigo. Eu não o chamo mais de servo, pois agora o chamo de amigo, porque você faz tudo o que eu lhe ordeno e, portanto, se você fizer o que eu lhe ordeno, você não é mais meu servo, você é meu amigo. E agora, vamos nos comunicar como um homem com um amigo, face a face, e depois de termos tido essa convivência por um tempo, pois esse é o propósito dela, passar de servo a amigo, e depois de nos tornarmos amigos de Deus por um tempo, então nos voltamos para a condição de filho. Não somos mais amigos, nos tornamos seus filhos, mas não podemos reconhecer a filiação de Deus até que primeiro nos provemos servos. Assim, o servo deve conduzir Israel. Agora, voltamos ao amigo necessitado. Imagine-o como se ele agora incorporasse o estado que você deseja que ele alcance neste mundo. Se for um emprego, veja o empregado com proveito, pegue sua mão imaginária, que é a mão de Jacó, e coloque-a na mão imaginária dele, deixe-a nesse estado imaginado até que ela assuma as nuances da realidade. Quando lhe parecer real, que você está realmente tocando-o, reveste-o com toda a realidade do mundo externo. Assim, Jacó se veste com as peles de Esaú para enganar seu pai, fazendo-o acreditar que ele, Jacó, era Esaú. Então você acolhe o Jacob que existe dentro de você, que é o rapaz de pele macia, que agora é simplesmente o desejo. Você quer parabenizá-lo. Você quer ouvir a voz dele. Você quer ouvi-lo dizer que nunca esteve tão feliz em um emprego na vida, que nunca teve um emprego tão bem remunerado, que adora ir trabalhar, que simplesmente ama tudo no trabalho. Você o ouve como se o tivesse ouvido pessoalmente. Agora, reveste isso com todos os tons da realidade. Se você tem 2 talentos, use 2, se tem 5, use 5, comece a tornar isso cada vez mais real. Chegará o dia, talvez hoje, em que você revestirá seu Israel com a pele de Esaú de tal forma que poderá apresentá-lo como um fato objetivo ao seu pai e provar que você é um servo, pois ele o formou desde o ventre para ser seu servo. E o que deve fazer o servo? Trazer Jacó de volta a mim. Então, aqui está Jacó disperso, perdido na mente de todos os homens. Você não o encontrará na terra, só o encontrará se souber onde procurar. Agora, para provar que você sabe onde procurar, para provar que você é um bom servo, vá e traga-me Jacó. E então, quando você traz Jacó, você o traz revestido em sua própria imaginação, como se tivesse ouvido o que queria ouvir, como se tivesse tocado e testemunhado o que gostaria de tocar e ver neste mundo. E quando você permanece fiel à sua visão, a visão criará para si mesma o corpo perfeito no qual habitar. Então você verá um fato objetivo correspondente, mas ele não está lá, está tudo dentro da sua própria mente, está lá onde ele o espalhou, está lá onde ele o sustenta. Ele simplesmente o projetará para você na tela do espaço para que você tenha evidências tangíveis de que sabe como encontrar e trazer Jacó. Se eu sei como procurar meu Israel, se eu sei como procurá-lo e como revesti-lo e dar-lhe a aparência da realidade e não o faço, então não sou o bom servo que pegou os 5 talentos e os expandiu, sou aquele que os enterrou. Alguns de nós quase temem testar isso, pois nos sentimos confortados em acreditar nisso sem realmente colocar à prova, já que, se testarmos e falharmos, então não temos fé.
Não podemos retornar ao conforto anterior que desfrutávamos, digamos, em uma reunião mais ortodoxa. Pensávamos que encontraríamos isso aqui, e se eu não testar e provar para minha própria satisfação, então não terei nem o antigo conforto do conceito ortodoxo nem o conforto que desfrutava aqui, pois o refutei. Agora, convido vocês a tentarem, se quiserem, refutar isso. Vocês não podem refutar, mas se saírem sabendo onde procurar o seu Israel, sabendo por que foram formados desde o ventre para serem servos, esse é o primeiro estágio, até que se testem, até que provem que podem fazer isso, vocês não são servos do Senhor. Mas, à medida que se tornam servos do Senhor, Ele os fará seus amigos. Então, o relacionamento estará em um nível mais elevado. Você se comunicará com seu pai como um homem se comunica com um amigo, face a face. Você não o verá como um objeto no espaço, mas saberá como alcançar o estado de espírito desejado, alcançá-lo à vontade. Ao conseguir alcançar o estado de espírito desejado, você terá transformado o profundo, que é seu pai, em um amigo, e conhecerá de fato essa comunhão entre o profundo do seu ser e você, o ser que é, na realidade, uma imaginação maravilhosa. Então chegará o dia, tendo sido um amigo maravilhoso de Deus, o selo será quebrado e você será revelado como o ser que realmente é, o Filho de Deus. Toda pessoa no mundo é filha de Deus, acreditando ser um homem nascido de homem. Nas últimas 2 semanas, tentei convencê-los de que sua origem é Deus. Não é o que o mundo lhes diria, um pequeno inseto, pois se vocês fossem um pequeno inseto, um pequeno espermatozoide, embora pareçam se encarnar e se expandir na forma de um homem, seu fim será um pequeno espermatozoide, pois todos os fins convergem para as origens, então, seja qual for a origem, vocês podem determinar o fim. Eu lhes digo que sua origem é Deus, portanto, seu fim é Deus. Mas para chegar a esse fim, vocês passam pelos estágios de servo, depois amigo e, finalmente, Deus, que é o Filho de Deus, pois eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Sim, eu não afirmo que essa união, essa unicidade, me dá o direito ao mesmo sentimento idêntico de ser Pai. Eu e o Pai somos um, mas o Pai é maior do que eu. Pois a coisa simbolizada que testemunha esse estado invisível não é realmente tão grande quanto aquilo que simboliza, então somos um, e eu saberei disso, e verei meu Pai e verei que ele e eu nos parecemos, embora tenhamos uma relação de pai e filho, mas antes que eu possa me aproximar disso, devo provar que sou um bom servo. Agora, tome isso esta manhã. Convidamos você a experimentar para um amigo. Pedimos que experimente você mesmo. Apresentamos vários ângulos de como testá-lo, como pensar primeiro no que você deseja e visualizar Israel com os olhos da mente, pois quando sei claramente em minha mente o que quero, estou realmente olhando para Israel, algo que é real, mas preciso revesti-lo agora com o que o mundo chama de realidade, atribuindo-lhe nuances externas, mas a coisa era real muito antes de se tornar um fato visível no mundo. Eu a vejo com os olhos da mente criando uma representação o mais vívida e realista possível do que eu veria, faria e ouviria se estivesse fisicamente presente em tal situação agora. Quando a vejo claramente, estou olhando nos olhos de Israel e o encontro disperso pelo mundo, mas não na terra, pois não é na terra que o vejo. Eu o vejo em minha mente. Agora estou olhando para isso e pensando nisso, mas o segredo é pensar a partir disso, ocupar esse estado e entrar nele. Quando eu entrar nele, vou revesti-lo com a realidade. Posso pensar em um lugar e então fechar os olhos e assumir que estou naquele lugar. Quando assumo que estou no lugar, estou revestindo-o com o que o mundo chama de realidade. Era real antes de eu revesti-lo, quando eu o vi claramente, aquilo era Israel, mas ele quer que eu o traga, e a única maneira de testar se posso trazê-lo e provar que sou o servo é ocupar o estado. Então, ocupo o sentimento do meu desejo realizado. Quando entro no sentimento do desejo realizado e permaneço fiel a esse estado, então estou caminhando em minha visão e, como nos é dito, se alguém avançar confiante na direção do seu sonho e se esforçar para viver a vida que imaginou, encontrará um sucesso inesperado. Que eu permaneça fiel à minha visão, ocupando-a, não apenas a veja. Ele exige que eu o traga e traga Jacó de volta ao Senhor.
Portanto, Jacó não é um homem que caminhou sobre a face da terra há milhares de anos. Israel não é uma nação agora reunida nas costas da África, ele dispersa a casa de Israel por todas as nações do mundo. Talvez você tenha sido ensinado a acreditar que a pessoa que se autodenomina judeu na presença de uma nação é o Israel disperso. Não acredite nisso. Todos no mundo são aquilo que, na verdade, contém e mantém Israel. Quando você pensa em algo e deseja que isso se torne realidade em seu mundo, você está vendo Israel. Agora ele quer que você o traga e quer que você prove que pode trazê-lo e se tornar o servo perfeito do Senhor. Não tenha medo de ser o servo, torne-se o servo perfeito de Deus e então torne-se seu amigo, e então perceba que você é seu filho. Vamos sair determinados a atender aos pedidos que chegaram aqui esta manhã, foram mais de 100, mas há muitos mais. Talvez vocês não os conheçam, podem atendê-los coletivamente, mas também podem escolher um amigo, um membro da família, e decidir hoje que vão trazer alguma bênção para a vida dessa pessoa. Vocês têm esse poder. Vocês têm o poder de abençoar, pois o poder de concretizar o seu desejo para o amigo é o poder de abençoá-lo. Se o seu amigo não está bem e você quer que ele fique bem, simplesmente parta do princípio de que você e ele, ou você e ela, estão tendo uma conversa a partir de uma premissa que você estabelece agora, e a premissa é que ele ou ela nunca se sentiu melhor na vida, e você ouve e testemunha isso. Pegue a sua mão imaginária, e abrace-o, diga-lhe o que você sente por ele, sinta isso de verdade, e então não faça nada externamente para que isso aconteça, pois as coisas que você verá não são feitas de coisas que aparecem, portanto, você não prescreve nada para elas, não muda sua dieta física, não oferece nenhuma recomendação sobre o que elas devem fazer. Você simplesmente assume que elas já são a personificação do estado que você deseja para elas, então não começa a prescrever. Deixe isso de lado completamente. Você simplesmente caminha fiel à sua imagem do amigo e transforma essa imagem em sua própria mente. Você faz isso e vê se consegue trazê-lo, porque se não conseguir e provar para si mesmo, ainda não provou ser um servo, portanto, a amizade está muito distante de você. Todos devem provar que são, antes de tudo, servos, como lemos no capítulo 49 do livro de Isaías. Eu te formei desde o ventre para que fosses meu servo e para que me trouxesses Jacó de volta. Então me é dito que, mesmo que Israel não esteja totalmente reunido, sou abençoado. O indivíduo que faz isso não precisa trazer todo o corpo de Israel. Se ele trouxer Jacó, um indivíduo transformado, e provar que pode transformá-lo, ele é abençoado e recebe uma certa glória muito antes que o corpo de Israel seja reunido e trazido de volta. Então você se pergunta por que ele é chamado de rei de Israel. Por que ele é chamado de rei? As pessoas pensavam que significava um homem que olhava para uma pequena nação e se achava rei, ou pensavam que ele era o rei, ou até mesmo ironicamente quando diziam isso. Ele não é isso. O indivíduo que se torna filho é verdadeiramente o rei de todo o vasto mundo de Israel, ou das ideias que flutuam na mente do homem. Pois ele é o seu pastor, ele é o seu rei, ele pode ordenar que qualquer ideia se revista de forma. Esse é o rei de Israel, esse é aquele que pode tornar real um estado que é apenas um desejo. É real, é o verdadeiro Israel. Aqui, muito antes de nos tornarmos isso, elevados, devemos começar a disciplinar a mente para nos tornarmos o servo perfeito. Não há melhor momento para começar do que agora. Se você tem medo de tentar, então eu não saberia o que lhe dizer, porque neste lugar você precisa testar. Não temos uma religião onde você simplesmente vem aqui, senta aos domingos, se reúne e forma uma amiguinha qualquer. Esta não é esse tipo de religião. Tudo isso visa despertar a mente do homem e torná-lo um pastor, torná-lo alguém que governa. Aliás, a própria palavra traduzida como alimentar em João 21 é traduzida muitas vezes na Bíblia como pastor, como governar. Em Mateus 2 versículo 11, disse que alguém virá de Belém e dominará sobre Israel. Bem, esse governará Israel. A palavra traduzida como governar em Mateus 2 versículo 11 é a mesma palavra traduzida em João 21 como alimentar. Portanto, não interprete literalmente. Significa simplesmente tomar a sua mente e discipliná-la por completo, reunindo as coisas e caminhando fielmente para um estado invisível, pois Jacó é invisível.
Você pensou que ele era um homem, um rapaz de pele macia. Essa é a maneira que o místico usa para lhe dizer que este é um estado subjetivo que você deve aprender a revestir de objetividade. Você caminha fiel ao estado subjetivo e, com o tempo, ele assume as nuances e a aparência de algo externo. No momento em que você desapega sua mente desse estado, embora, no momento do desapego, ele tivesse alguma testemunha externa correspondente, ele começará a se dissipar. Se você desapega sua mente do sucesso em meio ao sucesso, o sucesso como uma realidade externa a você se desvanece e desaparece do seu mundo, e então, qualquer coisa em que você coloque sua mente, ela toma o lugar, provando que o sucesso não estava do lado de fora, estava dentro de você. Você o revestiu por um momento e lhe deu a aparência de realidade, mas no dia em que você não for fiel à consciência de ser bem-sucedido, a aparente realidade sólida do sucesso desaparece do seu mundo, provando ser a sombra que sempre foi, e a realidade, a luz do sucesso, era a ideia dentro de você com a qual você se identificava. Então, se eu assumir que sou, e nomear isso, e permanecer fiel a essa crença, ela se manifesta e se torna aparentemente real. Se eu deixar de assumi-la e de sustentá-la, ela desaparece lentamente do meu mundo, e se desaparecer, posso pensar que a realidade esteve ali. Esqueci como conduzir Jacó. Esqueci como conduzi-lo ao Senhor. Então, lembremos onde Israel está. Não está no Oriente Próximo. Israel está espalhado por todas as nações do mundo, e é aí que ele está em sua mente. E agora você tem um propósito neste mundo, e se você realmente ama o ensinamento, como dizem as palavras? Tu me amas. Você diz que é fiel. Pedro, você me ama? Aliás, ele não o chama de Pedro, ele o chama de Simão. Ele nunca o chama de Pedro em nenhuma parte da Bíblia, ele é referido como Pedro, mas sempre que é interpelado pela figura central dos evangelhos, ele sempre o chama de Simão, e Simão significa ouvir, significa escutar. Bem, você ouviu, você realmente ouviu, Simão? Sim. Então você ama o que ouviu. Tu me amas, ou o que eu lhe disse que sou. Eu sou aquilo que ensino, então você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Torna-te senhor desta tua mente e prova que realmente amas aquilo que me dizes que ouviste. Se você ouviu isso, então você é Simão, e se você realmente ouviu a ponto de aceitar, prove que aceitou, pegando o talento recebido e multiplicando-o. Não deixe que o pastor venha e, quando ele lhe pedir o talento, você diga que teve medo e o enterrou. Não tenhamos medo de testar a veracidade dos princípios que tentamos explicar aqui. Então, todas essas são as verdades que aceitamos. Alguns aceitaram uma, outros 2, outros 5. Fizemos o nosso melhor nas últimas 2 semanas para apresentar a vocês tudo o que podíamos, revelado a partir da Bíblia. Mostramos a Bíblia como um mistério, que todos os seus membros estão sepultados, não em um pequeno livro, mas em todos os livros. Todos eles contam a história de vocês mesmos. Como Deus se tornou vocês para que vocês pudessem se tornar Deus. Como Deus morreu para se tornar homem, no sentido de esquecer que era Deus, ao despertar como homem. O homem que caminha sobre a terra não tem consciência de que é Deus, e o indivíduo que ousa afirmar que é, e diz que vocês são, geralmente é condenado por aqueles que se autoproclamam mestres. Isso é o cego guiando o cego, e eles o chamarão de arrogante se você ousar demonstrar o poder da mente. E dirão que isso não está certo, você está tirando de Deus o que pertence a Deus. Vejam, eles estão profundamente adormecidos. Eles não percebem que Deus se fez homem com um único propósito, ter a companhia de filhos como deuses. Portanto, o homem precisa despertar e perceber quem ele realmente é, e ele percebe isso começando como servo. Eu lhe dei, creio eu, uma técnica perfeita para provar que você é um servo. Experimente hoje mesmo. Se você conseguir, mesmo que de uma forma simples, transformar algo invisível em realidade, como conseguir um emprego para um amigo, ou até mesmo um chapéu, ou encontrar o apartamento ideal, ou ainda obter algum objeto pequeno, tente. Se você perdeu algo, nada se perde em todo o meu santo monte, diz o Senhor, pois se algo não está perdido, está espalhado por Israel, prove que não está perdido. O que você perdeu?
Bem, visualize isso em sua mente, toque mentalmente, aproprie-se mentalmente disso e sinta que o possui, que agora lhe pertence, e permaneça fiel a essa crença e veja se o objeto retorna. Se o objeto for recuperado, você provou que encontrou Israel, ou pelo menos uma parte dele, e sabe como revesti-lo com nuances de realidade que o permitam levá-lo ao Senhor, pois o Senhor é a sua própria e maravilhosa consciência. Quando você diz eu sou, esse é o Senhor. Vá e diga a eles que eu sou o enviou. Então, quando você caminha com o sentimento de eu sou isso e aquilo, isso ainda não é visível, mas é algo que você está trazendo para o Senhor, e quanto mais você sente que é real, mais natural se torna, então se reveste de fatos externos, mas o fato externo não é a verdade disso. Verdade e fato se opõem. A verdade não depende do fato. A verdade depende da intensidade da sua imaginação. Portanto, se eu realmente sou intenso nisso, então é verdade. Eu posso amanhã encontrar um fato correspondente para testemunhar, mas, como eu disse antes, não devo continuar nessa suposição e o fato desaparecerá, provando que não era realidade alguma. A realidade estava na minha suposição, e assim a verdade não depende do fato, mas da intensidade da imaginação. Então você entenderá o drama quando a verdade se depara com o que é chamado de fato ou razão, e quando questionada sobre o que é a verdade permanece em silêncio. Ela não responderia porque o fato ou a razão pensa que um julgamento verdadeiro deve se conformar à realidade externa a qual se relaciona. Se eu disser, não são lindas, e mencionar algo que ninguém presente pode ver, você dirá que meu julgamento não é verdadeiro, pois se não se baseia em algo externo, então o que eu digo não tem realidade. Devo estar sofrendo de alguma ilusão, se persistir nela, e você não puder vê-la, então é alucinação, mas sei por experiência que posso pegar uma ilusão e, por meio dela, relacionar-me à realidade ou ao é real, caminhando fielmente ao que você chama de minha ilusão. Simplesmente assumo um estado sabendo que o encontrei, ele está disperso pelas nações do mundo e, encontrando-o em mim como um estado desejável, eu o aproprio. Caminhando fielmente ao meu estado apropriado, gradualmente me torno ele. Ao me desvencilhar desse estado, eventualmente deixo de sê-lo, pois aquilo que requer um estado de consciência para se materializar não pode ser materializado sem tal estado de consciência. Quando eu souber que tudo depende da minha apropriação das partes de Israel para trazer Jacó ao meu pai, então começarei a fazê-lo, e então meus talentos aumentarão de 5 para 10 e para 20, e finalmente, quando eu tiver todos esses talentos, serei digno de ser um amigo. Quando eu tiver sido fiel em poucas coisas, ele me fará senhor sobre muito. Então ele me dirá: não te chamo mais de servo, chamo-te de amigo, pois fizeste o que te ordenei. Agora, tendo feito o que te ordenei, és verdadeiramente meu amigo. Caminharemos nessa associação por um tempo, comungando com o profundo, sabendo que o profundo do ser é o meu verdadeiro ser que os homens chamam de Deus. Não o verei como outro. Comungarei com ele como se ele fosse outro, e ele e eu conversaremos através desse estado invisível como se um homem falasse face a face com um amigo, pois depois que esse estado invisível, quando eu comungar com o profundo, atingir um ponto de completa satisfação, o último selo será quebrado. Ele romperá o selo e me revelará como seu filho, e quando eu o vir e olhar em seu rosto, ele será exatamente como eu e eu serei como ele. Então vocês conhecerão o mistério da Epístola de João, amados. Que amor é esse? Imaginem o amor que Deus nos concedeu para sermos chamados filhos de Deus, e então, embora neste exato momento, que eu sinto isso profundamente, eu não saiba exatamente como sou ou como ele é, contudo, sei que quando eu o vir, eu o reconhecerei. E por que o reconhecerei? Porque serei como ele. Olharei diretamente para o espelho do meu próprio ser e perceberei que foi para esse propósito que eu, o Pai, me encarnei como homem, esperando que ele eventualmente despertasse e se tornasse um ser consciente, passando completamente de um refletor passivo para um cooperador consciente em meu reino. Assim, o homem gradualmente passa do estado passivo para o estado ativo, e o processo é o servo, o amigo, o filho. E agora meu tempo acabou. Agora, vamos entrar no silêncio.